Ari Barbosa. Olá pessoal, bom dia para quem está no dia, boa noite para quem está na noite. Começando aqui mais um programa Magia Real, aqui pela nossa Rádio Vibe Mundial FM. Procurando sempre trazer aqui o que a gente chama de uma perspectiva, né, um ponto de vista sobre o transcendente, sobre o esotérico, sobre o místico. Aliás, é sobre místico que a gente vai falar hoje, sobre misticismo, sobre as pessoas mais místicas, né? A gente vai procurar aqui dar uma opinião para vocês com relação ao entendimento que a gente tem sobre esse tema, dentro desse universo das coisas do lado de lá, como eu gosto de chamar, sempre existe muito problema de semântica, né? Uns entendem de outra maneira, uma palavra, outros outra. Muitas pessoas dentro do nosso meio, a própria palavra magia, né? Que a gente está aqui toda semana falando sobre isso, cada um entende de uma maneira, uns de forma muito positiva, outros infelizmente de forma negativa, e assim a gente vai convivendo, né? As pessoas elas vão dando valor às palavras as quais elas interpretam. As pessoas místicas se ressentem um pouco disso, inclusive de um tempo para cá a gente tem visto o termo misticismo como um adjetivo em certa medida depreciativo das pessoas, rotulando alguns indivíduos aqui de que o entendimento que ele tem dessas coisas nada mais é do que um paralelismo da ciência, alguma coisa que não deveria ser levada muito a sério. Alguns acham inclusive um escapismo, né? Ainda que eu reconheça que muitas pessoas do mundo místico sim estão no misticismo até por uma certa fuga, né, da diversidade da existência, o que, no meu ponto de vista, é bastante legítimo, né? A vida que a gente vive ela é recheada aqui de frustrações, de decepções de toda ordem. Então, me parece bastante legítimo toda pessoa que procure aqui, através das coisas do lado de lá, algum refrigério para a alma, né? Alguma coisa que possa lhe dar algum lenitivo aqui para a vida, para o existir. Essa questão é tão profunda e tão séria que no nosso entendimento a raiz do pensamento místico daquele que é místico está justamente nisso e absolutamente fundamentada. Os gregos já faziam a associação da palavra místicos, né, com a palavra místicos, que significa naquela época alguém que estava iniciado nas escolas de mistério, né? Essa percepção coletiva também de que o místico é alguém que foi iniciado, tal. Olha, pode até ser, e até é uma das boas definições, mas o que nós entendemos dentro da nossa egrégora, as pessoas que se debruçam sobre as questões místicas, as questões esotéricas, as questões exotéricas, a gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco, são pessoas que entendem de forma muito arrazoada, inclusive no meu ponto de vista, que nós não temos as respostas do existir dentro do nosso próprio conhecimento, seja o conhecimento mais profundo, ou esse conhecimento mais público, o conhecimento da ciência popular, como se dizem por aí. Tem essa também, ciência popular, né? Não fiquem achando vocês que a ciência que nós conhecemos é a ciência, muito longe disso. A nossa própria sociedade, muitos elementos da nossa sociedade, a grande elite da nossa sociedade, ela vive, trabalha, consome um nível de ciência muito distinto disso que a gente consome aqui no mundo civil, tá? Não fique achando você que a ciência que nós temos aqui seja a ciência disponível. Mas ainda assim, se nós somarmos essa ciência que nós tocamos ou pensamos conhecer, né, que nós consumimos essa ciência de uma maneira ou de outra, com a tal da ciência um pouco mais profunda, ainda que seja velada, a soma disso, nem de longe, ela nos dá respostas relacionadas à nossa atual situação no nosso existir. Mesmo que o racionalismo científico ainda leve as pessoas ali a ter um pragmatismo, no meu ponto de vista, um certo negacionismo do que existe do lado de lá, ainda assim as respostas não estão aí. As pessoas têm, de fato, as suas experiências místicas. Experiências muito pessoais, às vezes um pouco mais coletivas, mas são experiências legítimas. As pessoas não estão
aqui mentindo, elas não estão num estado coletivo de esquizofrenia, não é nada disso não. Essas pessoas estão tendo sim experiências místicas legítimas, sejam da comunhão com algo mais divino, porque ali através do processo religioso, dentro de uma determinada liturgia, ela abraçou aquilo e sente a comunhão que existe por aquilo, uma certa felicidade. Olha aqui o uso prático, né? A gente defende muito isso dentro de misticismo, de magia e ciência, tecnologia. Ok, qual é o uso prático disso? Nós estimulamos muitas pessoas a que elas façam esse questionamento, porque seja misticismo, ocultismo, magia, ciência, filosofia, religião, pouco importa, se isso não trouxer um senso prático na nossa vida, isso é um conhecimento tolo, né? Um conhecimento ali que nem conhecimento é, porque ele nem foi experienciado, né? Nem foi utilizado, portanto, de nada serve. Mas o místico, ele entende e sabe sim das suas próprias experiências e tem trabalhado nisso numa necessidade de melhor se compreender e compreender o mundo onde ele vive. Ou seja, absolutamente o que move um cientista, alguém que trabalha absolutamente com a pura razão, com a pura racionalização. Ao que nós pensamos saber, os fundamentos disso tudo são algumas quedas conscienciais que a nossa humanidade teve por conta de outras agendas, eu não vou me aprofundar aqui nessas questões, mas que por uma série de motivos nós meio que começamos do zero. Novamente, tendo que desenvolver coisas muito básicas. Essa particularidade que aconteceu com a humanidade aqui nesse planetinha está muito longe de ser o entendimento que existe no todo. E aí, por falta de conhecimento, por falta de ciência, por falta de entendimento maior das coisas, nós colocamos na ala do místico absolutamente tudo. Algumas escolas de mistério, inclusive, muito legítimas, existem várias que dão suporte a essa nossa ignorância hoje, né? Eu tive o prazer de frequentar muitas, frequento algumas ainda. Isso tem sido um poço de conhecimento infinito para mim, eu diria até infinito, com relação à bagagem que tem me sugerido, mas eu não seria honesto intelectualmente e nem honesto com essas escolas se eu me arvorasse a dizer que em alguma delas esteja a verdade. Não que não esteja, note bem, apenas eu não a consigo enxergar, eu não consigo trazer à luz da minha razão isso, porque não existem evidências profundas. Então, como é que eu vou me arvorar a dizer para o meu semelhante que aquilo é verdadeiro, que aquilo não é? Não é um bom comportamento, vocês compreendem? Então, o místico, o verdadeiro místico, a pessoa mais mística que eu conheço, ela comunga dessas opiniões, onde ela nada em todas as fontes de conhecimento, está sempre procurando, sejam experiências reais, experiências místicas reais, conscientes ou inconscientes, com uso de substâncias ou não, isso pouco importa. No fundo, o que essa pessoa está querendo é se compreender, compreender no mundo onde está e trazer um senso de utilidade para a sua vida. Então, a pacificação, a harmonização, ainda que nós saibamos que aqui no nosso dia a dia isso passa muito rápido, né? Ainda assim é um refrigério da alma. Ou seja, qual é a diferença disso de uma pessoa que está com uma dor e toma um analgésico? Nenhuma. Então, no fundo, todos nós estamos procurando simplesmente desenvolver alguma técnica, alguma maneira, algum entendimento maior para que essa frustração perene do nosso dia a dia, ela pelo menos se remedie. Muitas pessoas encontram isso na religiosidade, na verdade, e existem várias religiões estabelecidas. Algumas dessas religiões, se não todas as religiões estabelecidas, têm dificuldade de entender que o que a move é o místico. Ela acredita que não, é o religioso, como se essas coisas fossem coisas apartadas, né? E de fato não é. O que nós temos visto dentro das religiões estabelecidas apenas é o lado externo, o exoterismo, com X, que é aquilo que está aberto, que todas as pessoas podem comungar de uma maneira ou de outra. Ainda que dentro de determinados níveis dessas próprias religiões, exista sim algo de esotérico, com S, algo mais fechado, que não são para as pessoas comuns. Esse esoterismo mais profundo,
um conhecimento mais velado do que supostamente seja a vivência mística, nós encontramos isso de fato nas escolas de mistério. É mais fácil você ver por ali, né? As religiões elas são muito mais populares. No nosso entendimento, nós aceitamos ela como manuais, liturgias para mentes que estão naquela determinada faixa, né? O que é muito legítimo, não há problema nenhum nisso. Mas o desenvolvimento do caminho místico, ele nada mais é do que um reconhecimento tácito do ser humano de que o que ele vê, o que ele sente, o que ele aprendeu, ou mesmo as coisas que a ciência, através do método científico, ali postulou, isso está muito longe de trazer um entendimento real do que é o existir. Olha que eu usei a palavra existir, eu não falei vida, não. Então, por essa perspectiva, as nossas consciências, a minha consciência, a sua que você está ouvindo, está tendo uma vivência aqui, que por acaso está aqui nesse nosso corpo, vivendo aqui. Eu me entendo como Ari, você se entende aí como uma pessoa, mas parece que as coisas vão além. Existem forças, existem mistérios, como nós gostamos de chamar, a níveis hierárquicos muito grandes, divindades, a própria deidade, Deus, o absoluto, a fonte que tudo é. Então, as pessoas estão buscando, através dos seus envolvimentos com esses conhecimentos, procurarem compreender a si, ao todo, ao absoluto, pouco importa. Se você vai estar fazendo isso de uma forma devocional, você devociona a fé que você tem, a deidade que você tem, pegou o seu lado místico e como objeto de fé está adorando isso no fundo tem pouca importância, porque o que importa, ao que nós pensamos saber o que importa, é justamente esse inconformismo de entender que essa realidade que nós estamos vivendo agora, ela é finita, é momentânea, nem de longe aqui acomoda as nossas ansiedades e por conta disso nós estamos aqui debruçados em conhecer novos mistérios. Ao que a gente pensa saber também dentro da nossa egrégora, nós entendemos que em algum momento esses conhecimentos precisaram ser velados, fechados, deixar isso um pouco mais herméticos. Isso aconteceu por conta da barbárie que estava acontecendo na própria sociedade daquele período. Esses conhecimentos estavam querendo ser destruídos, essa conexão com as coisas do lado de lá. E de lá para cá, o que a gente vê é de uma forma muito temperada, muito homeopática, algumas pessoas se vinculando novamente a essas escolas de mistério, se iniciando nesse processo. E aqui é que vem o problema da maioria dos místicos que a gente conhece. Essas pessoas, por se vincularem a essa ou aquela escola de mistérios, aquela religiosidade, aquela doutrina, ou mesmo até aquela filosofia, se arvoram a dizer que ali está o caminho absoluto. E por que isso acontece? Porque as pessoas não querem ser tolas, não é verdade? Ninguém aqui está querendo perder tempo dentro de um determinado caminho para perceber lá na frente que não era esse o caminho, né? As pessoas querem estar no caminho certo, não necessariamente no caminho reto, mas no caminho certo, né? Porque elas entendem que a vida é uma grande competição e que até o conhecimento é uma coisa escassa. Então eu vou procurar o oculto, eu vou procurar o que não é comum para que esse raro me traga alguma vantagem competitiva, seja para afagar minha própria alma, para pacificar minha própria existência, seja para que eu encontre aqui atributos, maneiras, formas de melhor me posicionar no meu mundo terreno. Eu acho que com essa frase aqui a gente meio que levou a 90, 95% do que levam as pessoas à motivação do que é o transcendente, místico, esotérico, essas coisas. E eu pessoalmente não vejo nenhum problema com relação a isso, porque à luz da desgraça da vida, da descontinuidade da felicidade, né, como eu gosto de chamar, que isso repetidamente vai acontecer. Você que está me ouvindo aqui, não tenha dúvidas. A sua felicidade que você está agora, eventualmente que você esteja ela, fica aqui meu profundo desejo que ela se eternize, mas nós sabemos que daqui a pouco isso não vai acontecer. Você vai entrar novamente no estado de infelicidade. A notícia boa também é essa. Daqui a pouco você também vai passar desse estado de infelicidade e vai entrar em estado de alguma felicidade. Alguns estão profundamente vinculados a longos períodos de infelicidade, outros nem tanto. E curiosamente, as pessoas que estão associadas, a sua vida está associada a períodos muito longos de adversidade da vida, de infelicidade, de frustração, elas tendem a se arvorar, a entrar, a mergulhar mais no que a gente chama do místico, seja no aspecto religioso, seja no aspecto filosófico,
seja no aspecto transcendente, esotérico mesmo. Né? Por que disso? Porque procuramos respostas para a vida, né? Procuramos respostas para melhor lidar com a nossa existência. Geralmente, as pessoas que estão numa situação bastante confortável do existir, elas não têm essa associação direta, ou seja, parece que é justamente a adversidade que nos move nesse caminho de encontro, nessa necessidade de ter uma conexão com as coisas do lado de lá. Eu tive várias experiências místicas na minha vida, tenho elas até hoje, mas eu não acho de bom tom eu ficar passando isso para as pessoas como uma verdade. Até porque, a tudo que a gente compreendeu dentro do nosso método, a experiência mística que passa pela minha consciência, a consciência realmente que eu tenho, ela tem que passar por uma série de circuitos e mecanismos, passando pelo meu cérebro, a formação dos meus valores, uma série de filtros, e isso vai dar um entendimento para mim. Quando eu passar essas experiências para terceiros, vai acontecer uma outra coisa também. Então, isso tira a legitimidade da minha experiência? Evidentemente que não. Mas, com certeza, tira a minha autoridade para dizer que isso é verdadeiro. Porque isso pode não ser, ou pelo menos pode não ser da maneira como eu disse. As consciências que se expressaram para mim, será que elas são as consciências que dizem ser? A começar, supondo que sejam interações, né? Às vezes não são interações não, são estados de espírito, por aí vai. Mas, de maneira geral, a gente vê que a pessoa que caminha no místico, ela encontra com toda certeza um refrigério para as agonias da sua alma. Seja as agonias intelectuais, cognitivas, filosóficas, o querer crescer, o querer aprender mesmo, seja questões bastante emocionais e sensoriais mesmo, né? Ainda com toda a diversidade da vida, um religioso, uma pessoa religiosa aqui, sabe exatamente do que eu estou falando. Ele pratica lá a liturgia da sua fé, com o seu sacerdote, no seu templo, fora dele, isso pouco importa, e aquilo lhe traz uma serenidade existencial. Poxa vida, já ganhamos alguma coisa, né, não? Vocês vão percebendo toda a minha fala, tudo que eu digo, eu busco muito, muito, muito um senso de utilidade para o que é transcendente, para essa nossa própria vida. O pensamento de coisas do tipo, olha, eu estou aqui, na realidade, me melhorando, lapidando a minha consciência para que quando eu morrer, aí sim eu vou para um estado de consciência mais positivo. Ainda que eu entenda que isso de fato acontece, não é isso que nós buscamos, ou pelo menos não é isso que nós estimulamos. Porque isso não seria, de novo, honesto intelectualmente. Né? Como é que a gente pode dizer para a pessoa que ela vai fazer um esforço imenso aqui e quando ela morrer ela vai ter o mérito disso? Poxa vida, né? Isso daqui não tem muito sentido, pelo menos não para a gente. Ainda que, de fato, várias experiências que eu tive, várias constatações, eu percebo isso, as pessoas que se elaboram aqui, né, que elas procuram aqui serenar as suas paixões, de fato, elas têm uma ascendência, uma ascensão, vão para determinadas esferas aqui um pouco mais positivas. Isso não significa necessariamente certo ou errado, mas enfim, são decisões, elas estão na verdade, colhendo o que plantaram. Né? É bastante natural isso. Depois que a gente perde o invólucro da carne, a gente fica refém da nossa própria consciência. Então não tem mais os bastidores aqui desse teatro da vida para isso. Pelo menos é o que a gente pensa saber. Agora, de qualquer maneira, eu sou um grande defensor disso, de que as pessoas procurem, dentro do místico, dentro do esotérico, dentro do transcendente, dentro da própria magia, que para mim engloba muito dessas palavras aqui, alguma coisa de utilidade para que ela possa, sim, aplicar na sua vida hoje, agora, não é amanhã não, é agora, e conseguir com isso um certo refrigério para o seu existir, né? A depender das suas próprias limitações, cada um consegue fazer essas ativações de um determinado tamanho por conta do seu próprio exercício, da sua própria experiência, mas esse é o caminho. Você, meu amigo, minha amiga que está ouvindo aqui a gente falar essas coisas, considere aqui participar da nossa escola de magia, nossa escola de mistérios, que tem, como você pode perceber, uma maneira muito agnóstica, né, de encarar esses conhecimentos. Nós oferecemos muitos desses conhecimentos herméticos aqui para as pessoas, mas apenas sem o viés, né, da presunção de verdade. Né? A gente não gosta de colocar dessa maneira. Eu, pessoalmente, não acho apropriado colocar dessa maneira. Nós, e a maioria das pessoas que eu conheço, não conseguem
conseguem construir evidências com relação a essas coisas, a não ser a própria experiência do indivíduo, né? O ato mágico está aqui para dizer isso a todo minuto. A gente faz ativações aqui para as pessoas de uma maneira ou de outra acabam se alinhando naquele campo de oportunidade que foi ativado, mas por mais que a gente tenha convicção, eu pelo menos tenho, mas é a minha convicção. Eu não posso transferir isso para as outras pessoas. O que a gente pode oferecer são informações, como a gente coloca, um determinado método, uma maneira de enxergar a vida, que faz com que o indivíduo, refletindo por essas coisas, olha que curioso, ele entra de forma muito mais madura no que é místico, no que é esotérico, no que é transcendente, né? Não queremos aqui nos arvorar, que a nossa escola de mistérios é o repositório de grandes conhecimentos do universo. As grandes escolas de mistério que eu conheço, nem elas gostam de colocar dessa maneira, porque elas entendem o gigantismo da existência. Apenas, assim como toda e qualquer outra escola de mistério, a nossa também é aberta apenas e somente àqueles que se permitem essa vivência, esse conhecimento. Então você aqui que está me ouvindo, gostaria de ter um relacionamento mais próximo com a nossa egrégora, com as pessoas que compõem aqui o nosso trabalho, de várias vertentes, procure, acesse lá o nosso site, egregora.online, ou se preferir, envie uma mensagem para o WhatsApp, aqui de São Paulo, 11 9 9561 2722, que a gente encaminha aqui os nossos cursos que a gente tem, que estão sempre abertos, para participar das nossas lives, ouvir nossos podcasts, consumir aqui os produtos e serviços, tanto nossos como dos nossos expoentes, porque uma das coisas que nós temos absoluta certeza, e essa sim eu acho que é uma convicção de verdade, é que nós não temos nenhuma das verdades. Apenas oferecemos isso, colocamos uso prático em muito desses conhecimentos, ou seja, tem muito pragmatismo dentro da nossa filosofia, né? Ainda que nós não conquistemos tudo aquilo que nós queríamos com isso, entendemos que isso são limitações nossas, o nosso processo, estamos labutando. O místico, esse é o místico verdadeiro, aquele que reconhece de fato a ciência como um grande auxiliar na sua vida, seja ela em que maneira for, a tecnologia que ela disponibiliza para melhora na vida das pessoas, mas sabe que existe uma experiência muito mais pessoal, com o transcendente, e essa experiência, com toda certeza, na linha do tempo aqui, ele vai melhorando e labutando isso, mas é preciso dar um senso de praticidade no agora, né? Na nossa existência agora. É por isso, inclusive, que nós fazemos ativação de magia para agora, não é para amanhã, não é para depois que morrer, não. Ainda que a gente faça algumas magias assim para algumas pessoas que partiram, para que elas, enfim, acomodem melhor aí a sua consciência em uma situação um pouco menos adversa, mas magia é para aqui, é para hoje, né? Não é para amanhã, não. Então nós temos aqui uma série de adversidades da vida e algumas pessoas nos contatam aqui para fazer atendimentos, mas o que a gente gostaria mesmo é que você procurasse aprender da nossa escola. Entra lá, escolademagia.com.br ou egregora.online, procura lá os nossos cursos, particularmente iniciação à prática de magia. Que assim seja, e assim será, e assim será, e assim vai ser.